Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é Gente Pobre, do Dostoiévski. Esse livro aqui que é super curtinho, né? Dostoiévski geralmente tem aqueles livros gigantes, mas esse livro é super curtinho, então é bem rápido de você ler. E esse daqui foi o primeiro livro de Dostoiévski, então é uma fase ainda em que ele tá iniciando a sua carreira de escritor. Ele escreveu esse livro, ele tinha acho que 24 ou 25 anos, então ele era bem novinho. Mas é um ótimo livro. Aqui a gente já vai vendo o que a gente encontra lá pra frente, aquela sofrência, assim, né? Aquelas coisas, assim, de ladeira abaixo, sabe? No bom sentido, ladeira abaixo no bom sentido. Fala, assim, de tratar mesmo sobre sofrimento, sobre o jeito Dostoiévski de ser. Eu gostei bastante desse livro aqui. Ele, assim, óbvio que eu tô lendo Crime e Castigo, já tô mais da metade ali e tô gostando muito. Então, assim, a gente nota em Crime e Castigo, comparando com esse daqui, um amadurecimento na escrita do autor, né? Por esse aqui, como eu falei, ser o primeiro livro que ele escreveu ainda bem novinho. Crime e Castigo já foi depois lá da época lá que ele teve que fazer lá os serviços forçados na Sibéria, ele ficou lá. Então, assim, você já vai vendo mesmo o amadurecimento. Mas, enfim, aqui o que a gente tem é basicamente um casal, né, que a gente não sabe exatamente se é casal, assim, é um homem e uma mulher, que eles se correspondem através de cartas. Então, gente, eu não vou nem me atrever a falar o nome deles aqui, porque é aqueles nomes russos, assim, que você não sabe, mas enfim. A gente tem aqui, então, um cara que o livro não diz exatamente a idade dele, mas ele diz que a gente percebe que é um cara mais velho, ele já tem cabelos brancos, então assim, eu imagino que ele tem ali por volta dos seus 40 ou quase 50 anos, e a gente tem uma moça que é mais jovenzinha, talvez ali por 20 e poucos anos, e eles se correspondem por cartas. Então assim, a gente vai acompanhando aqui no início, né? Ele manda uma carta e aí ele fala um pouco sobre o dia dele. E uma coisa, os dois são muito pobres, tá? Eles moram, esse rapaz, esse cara, ele é um funcionário público, né? Porque Rússia dessa época que todo mundo era funcionário público, só que ele tem um cargo super baixo, tipo, sabe? O cargo mais baixo de todos lá, então ele ganha muito mal. E ele aluga um quarto na casa de uma senhora ali que aluga quartos, né? Então ele mora ali naquela casa, naquele quartinho que ele conseguiu alugar. Mas assim, é um local bem pobre, né? Então assim, tem outras famílias morando ali naquele local também. Então assim, são gente pobre, tá? E ela também, a moça, ela perdeu ali os pais e aí ela mora meio que de favor ali na casa de uma mulher que é meio parenta dela ali, uma parenta meio distante, que quando o pai dela morreu, essa mulher meio que convidou ela e a mãe pra ir morar, né, ficar lá com elas e tal, então ela fica ali, mas ela também é muito pobre e tal, enfim, e aí o livro, eles vão se conversando assim por cartas, e aí nas cartas eles vão falando sobre sua vida, sobre o seu modo de viver ali. Por exemplo, o cara, ele conta muito sobre os outros moradores ali do local. E também ela, aí ele pergunta pra ela, ele quer saber mais sobre a vida dela, pra ela falar mais sobre ela e tal. E aí, em determinada carta aqui, ela vai enviar pra ele um diário que ela fez quando ela era mais novinha. E ela escreveu um diário ali, quando eles estiveram com o pai dela ainda vivo, o pai e a mãe ainda vivo, quando eles foram se mudar pra São Petersburgo e ela não queria ir e tal, enfim. Bem novinha ainda, ela tinha acho que 14 anos, por aí, bem novinha. E aí, ela encontra então esse diário que ela escreveu lá quando ela era novinha e ela manda pra ele também, numa dessas cartas. Então a gente também vai acompanhando, deixa eu ver se eu acho, não vou achar aqui a página. Ele no início, aqui assim, tá vendo? Aí aqui começa meio que aí aqui já é o diário dela. Eu tinha apenas 14 anos quando o papai morreu e tal, enfim. Porque antes eram cartas, tá? A gente vai sempre vendo cartas, né? Enfim, então aí ele vai lendo esse diário dela e onde ela vai contar um pouco então da vida dela ali na adolescência, ali com 14 anos, bem novinha e tal. Mas depois volta também para as cartas atuais, então a gente vai acompanhando essa história entre esses dois personagens. E assim, eles se gostam, eles se amam, eles se tratam minha querida, meu querido, meu amor, ele manda presentinhos pra ela, tipo uma balinha, um bombom, coisa do tipo assim. Mas assim, não fica muito claro se é um amor assim, amor, né, homem e mulher, ou se ele meio que tem ela quase como uma filha, se ele tem esse carinho assim pra ela, como ele é mais velho, de uma filha ou de uma irmã e tal. Eu acho que é meio que amor, assim, mas não dá pra você ter certeza assim. Mas o mais interessante desse livro aqui, como eu falei, é
eles irem contando ali as coisas ao redor, a vida deles, as outras pessoas, eles contando o dia a dia deles, o que eles estão fazendo e tal. E aí a gente vai se ambientando nessa Rússia aqui dessa época lá, né, bem antigona mesmo, né? E mostrando como era a vida dessas pessoas que eram realmente pobres, assim, sabe? Então, assim, é um livro interessante, como eu falei, é bem curtinho, então assim, né, vão acontecendo algumas coisas aqui também que vai te deixando curiosa pra saber o que aconteceu e tal, tem um quezinho aqui, não é exatamente um mistério, mas assim, né, tem uma coisinha aqui pra você ficar curiosa e querer ir pro próximo capítulo. Mas eu gostei, eu achei interessante, como eu falei, pra um autor assim, que tava iniciando, um primeiro livro de um autor, eu achei bem legal. E eu tô bem interessada em ler mais livros do Dostoiévski esse ano. E eu tô pegando esses mais pequenininhos porque Crime e Castigo já é bem grandinho. Eu queria muito ler Irmãos Karamazov também, mas esse é bem grande, então não sei pra quando que isso vai ficar. Mas eu vou tentar ler esses mais fininhos durante esse ano. Bom, então vou ficando por aqui, vou deixando essa dica, que é um livro bem legal e eu curti bastante. Vou ficando por aqui, beijos, até a próxima!